relação cérebro-autismo? Olha que interessante, né? O cérebro com autismo, né? É um cérebro que ele tem várias pequenas alterações em vários lugares, tá? É como se você tivesse... eu costumo dizer assim, o cérebro começa a se formar direitinho, com 3 meses o bebê e o cérebro está praticamente formado, aí do 3º mês até o 5º mês, você está todo formadinho. Aí do 5º mês ao 9º, você tem um excesso de material. Tá. E o cérebro, você passa por um período de lapidação, como se fosse o final da obra. Não tem excesso de tinta, de reboco, que você vai fazendo o acabamento. Sei. O cérebro passa por esse momento de acabamento. O que tudo indica hoje é que nesse momento do acabamento final, fica muito mais célula do que deveria. Então, você tem vários lugares, tanto que a neuroimagem de pacientes com autismo, você vê um hipofuncionamento em vários locais. Não é localizado num lugar como é, por exemplo, o TDAH. Entendi. Tá? Não é localizado como é o TOC, por exemplo, quem tem TOC. Então, o que a gente sabe é que esse excesso de neurônios acaba trazendo um processamento do outro lentificado. Então, por exemplo, a grande dificuldade... O excesso acaba sendo... prejudicial, porque tira a qualidade do reconhecimento. Por exemplo, uma pessoa com autismo olha aqui a nossa conversa e ele não consegue ler a linguagem facial. Por exemplo, quando você ri ou quando você não está gostando, não está gostando do assunto, que você faz assim... Ele lê visualmente... Mas ele não decifra. Porque ele não aprendeu lá atrás? Não, porque fixou? O cérebro dele tem uma dificuldade de microsegundos, milésimos de segundo, em processar aquela face e dar o significado. Tá. Se você mantiver durante muito tempo, ele vai processar. Se eu rio durante 1 minuto, tá. Aí, isso. Ou então, se eu fico com cara zangada durante um tempão, ele vai dizer, você tá zangado? Mas numa conversa social, numa relação social, você muda muito. Então, essa percepção social ele não tem. Entendi. Então, o que acontece? A condição sine qua non da pessoa com autismo é a dificuldade social. E a dificuldade de linguagem nessa troca social. Então, ele tem uma alteração de fala, de se expressar, ele tem uma alteração de identificar, processar o que o outro está simbolizando para ele. Tanto que, em geral, uma pessoa com autismo, ele gosta de um assunto, ele vai falar daquele assunto o tempo inteiro. Verdade. E você pode estar com a cara de tipo assim... É porque eu tenho um tio assim. E ele continua. Mas não é porque ele está implicando com você. É porque ele não faz essa leitura facial. E para fazer isso, a gente tem um tal dos neurônios espelho. O que é o neurônio espelho? É esse que eu consigo ver em você. Entendi. Tá? Eu sei a fisionomia que você faz, que eu também faço. Esse neurônio espelho deles funciona mais lentificado. Olha que interessante. Exatamente. Por isso a dificuldade é de socialização. Porque ele não tem o traquejo social, a leitura social. Entre 2 autistas, talvez eles tenham o mesmo timing ou não? Ou talvez fique num time... Por exemplo, eles adoram música. Tá. Se eles tiverem o mesmo gosto musical, eles são capazes de passar 12 horas ouvindo a mesma música. Não são várias. Então, quando ele gosta de uma música, ele põe aquela música, talvez, repetida vezes. E não se enjoa. Então, assim, muitos apresentam dificuldade na linguagem, adquirir a linguagem, porque a linguagem é uma coisa que tem a linguagem falada, tem a linguagem escrita e tem a linguagem do corpo. Então, é claro que prejudica. Você prejudicando a interpretação de microfaces, de jeito do corpo, se a pessoa está descontraída, se a pessoa está tensa, dificulta essa linguagem também. Claro. Entendeu? Então, assim, agora é interessante porque é um universo singular. Porque, ao mesmo tempo, eles têm uma hipersensibilidade com o mundo. Então, por exemplo, uma pessoa com autismo, você falar alto perto dele, ele interpreta como se você estivesse batendo nele. É mesmo?